Olá, pessoal. Hoje, papo de coração, com uma presença muito legal aqui, com a doutora Ana Cláudia, da Sonofísio, Jennifer Nogueira, psicóloga da Clínica Coração Vivo, e eu, Bruno Nogueira, cardiologista. E a gente vai falar sobre esse tema, que é a apneia obstrutiva do sono, a sua relação com as doenças cardiovasculares, diagnóstico, tratamento. Eu acho que aí agora a gente chegou numa parte que é para vocês dois aí. O que a gente faz? Tem o diagnóstico, como é que a gente trata? E para você também, né? Não vai fora dessa, não. Então, realmente como é que a gente trata? E aí eu vou pedir para a Ana começar a falar. Ela tem muita experiência no tratamento da apneia do sono. Qual que seria o padrão ouro, o que é melhor, o que seria ali o top ali para tratar esse paciente? Então, na verdade é assim, se a apneia obstrutiva do sono, ela tem uma classificação, né? Até 5 apneias obstrutivas por hora, apneia ou hipopneia por hora, ela é considerada normal. De 6 até 15, ela vai ser considerada leve. Acima de 15, ela já vai ser considerada moderada. E acima de 30, aí, grave, né? A gente tem pego cada vez mais pacientes graves. Eu não estou pegando mais pacientes leves. Infelizmente. Essa semana eu peguei 2. Acho que tem a ver com esse tempo da demora da procura ou do diagnóstico, né? Quanto mais tempo, mais grave ela vai ficando, né? Exatamente. E aí a gente tem pego pacientes com 100 apneias por hora. 100. E é verdade, porque o paciente dorme na cadeira enquanto ele espera o atendimento, né? Dorme no trânsito. Então, qual é o padrão ouro? Hoje o padrão ouro é o CPAP. O que é o tal do CPAP? É uma pressão positiva constante na via aérea superior. Então, a pressão, a gente tem um fechamento, então eu tenho uma pressão negativa que obstrui essa via aérea. E o que o CPAP faz? O contrário, ele impõe uma pressão positiva, que nada mais é que o ar ambiente filtrado, pressurizado, que vai abrir a via. Então, ele não vai ter mais o colapso dessa musculatura. E aí, automaticamente, o que vai acontecer? Vai restabelecer a parte de oxigenação desse paciente, a frequência cardíaca vai ficar dentro da normalidade, e aí a gente vê que o paciente vai acordar muito bem, vai começando a melhorar as atividades da vida diária dele. Existe também um aparelho que chama intraoral. Então, esse quem coloca são os dentistas, né? E já tem especialidade para eles, e é muito bacana também. Quando que se usa o aparelho intraoral? Normalmente a gente usava só para os pacientes leves ou que tivesse uma diminuição do fluxo aéreo. Mas, atualmente, a gente tem visto que os pacientes que não se aderem ao CPAP, por algum motivo, eles podem usar o aparelho intraoral, quando bem recomendado e bem avaliado. Por quê? Se você não tratar esse paciente, aí aumenta o risco de vida, de sobrevida, e aumenta as doenças. Então, olha só quanta gravidade em uma doença, né? E depois, Jennifer, a gente também tem os tratamentos comportamentais, né? Que esses, não só, eu acho que assim, a apneia obstrutiva do sono, eu tenho alguns clientes que realmente eles precisam do suporte, né? Porque eles às vezes têm algumas dificuldades no sentido de ele nasceu com cordão envolto no pescoço e não sabia, e aí os traumas. Sim. E aí começa, às vezes olha, teve um que ele brincava de guerra de travesseiro e sufocaram ele. E aí depois, quando foi adaptar o CPAP, eu fiquei perguntando, meu Deus, tem alguma coisa errada aqui. E aí ele me falou. Então aí, de novo, eu acho que realmente a gente precisa de toda a equipe para tratar isso. E é como eu falo, o desafio maior é a gente adaptar o paciente, tanto o meu desafio quanto a parte de CPAP, também para o dentista, porque é muito comum o cliente falar para a gente assim,
Ah, o aparelho está em todo lugar, menos dentro da minha boca. Uma coisa, antes de você falar dessa questão, que é muito importante, falando de quem indica, né, o CPAP, que não é fácil indicar CPAP, e para o pessoal aí entender, o CPAP ele é um aparelho mesmo, né, um aparelho, e hoje ele é bem pequenininho, mas já foi um trambolhão, né, então as pessoas lá têm, às vezes, um pouco de receio, mas ele diminuiu, e é um aparelho que ele vem com uma máscara e vai jogar um fluxo de ar. Geralmente a máscara pode ser nasal ou pode ser toda, né, Ana? Isso. A avaliação, na verdade, da máscara, a gente vai fazer na primeira vez que ele for fazer ou o exame na clínica ou quando ele for usar o CPAP. Então, aí eu preciso fazer o quê? Fazer com que esse paciente se adapte à máscara. E eu não vou conseguir mudar um padrão respiratório dele no início, né? Então, eu preciso avaliar. Esse paciente, ele respira nasal, ou ele respira misto, ou ele respira só oral. Ele tem alguma outra patologia associada? Então, a gente precisa fazer uma avaliação para ver qual é o tipo de máscara que ele vai usar. E aí, passando para você, quando eu indico, aí eu tenho que mandar primeiro para ela lá, porque conta para a gente. Porque a psicologia vai trabalhar com a adaptação desse paciente, né, a aderência dele ao tratamento. A gente trabalha na psicologia, na parte de saúde, muito aderência ao tratamento, porque o paciente tem uma dificuldade muito grande em aderir e participar, se sentir responsável pelo seu tratamento. Ele precisa confiar em quem está fazendo o diagnóstico, confiar nos médicos, na equipe que está o acompanhando, mas ele precisa se inserir nessa equipe como alguém muito importante, principal, para assumir o protagonismo mesmo do seu tratamento. Muitos pacientes têm essa dificuldade com o uso do CPAP exatamente por alguns traumas. Internação em UTI, intubação, né, na questão da extubação, tem questões de cordão enrolado no pescoço, afogamento, tem paciente, assim, um paciente que brincava, ficou preso em armário, em mala, que tenha algo que seja fechado e que faltou ar de alguma forma, né? E isso a gente vê muito. E aí ele não consegue, ele tira no meio da noite, ele não consegue usar pelo menos as 4 horas mínimas aí para ter uma melhora com o uso do CPAP. O que a gente faz? Primeiro, uma higiene do sono, que a gente vai trabalhar, né, adaptação, a melhora da qualidade do sono, e também a gente vai trabalhar com esses traumas. O que a gente utiliza na clínica, o que eu utilizo, é a abordagem EMDR, que é uma dessensibilização e reprocessamento de memórias traumáticas através dos movimentos oculares, que a gente vai diminuir a carga emocional daquela situação. E é incrível, o paciente consegue utilizar, não tem mais sofrimento com o CPAP, porque muitas vezes as pessoas não lembram do trauma, porque ele está muito lá guardadinho lá no fundo da memória, né? E com o trabalho a gente acaba encontrando a origem do problema e resolvendo isso. Uma outra questão que a gente falou, assim, a gente está falando de trauma, como esse paciente ele não dorme o suficiente antes de começar a usar o CPAP, ele não atinge, você falou dos estágios do sono, né? Basicamente, o não REM e o sono REM. No sono REM é onde a gente organiza toda a memória, onde a gente encaixa direitinho lá no cérebro, organiza tudo que aconteceu ao longo do dia, que a gente consegue consolidar essa memória. E é ali também onde a gente vai encontrar os traumas, quando ele não consegue fazer isso. E os movimentos oculares acontecem no sono REM. Exatamente. Então, o que a gente faz? A gente faz o cérebro fazer uma função que ele sabe fazer naturalmente, só que ele não está conseguindo porque tem um trauma travando. Então, a gente faz uma simulação disso com todo um protocolo para acessar essa informação, dissolver toda essa carga emocional e o paciente ter uma adaptação melhor do tratamento e melhorar. Esse tema da MDR é um tema apaixonante, né?
mas você me corrija se eu estiver errado. Então, quer dizer, esse paciente ele não está dormindo bem, o sono REM dele é todo fragmentado, ele nem chega na fase do sono REM, e esse movimento ocular bilateral que todos nós fazemos no sono REM, ele é como se fosse ali um organizador do nosso cérebro. Ele vai, então, organizar as memórias, as experiências do dia. E o que acaba acontecendo é que esse paciente com apneia, que acaba desenvolvendo transtornos emocionais, transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, ele ativa algumas áreas do cérebro que são responsáveis pela reação de luta e fuga. Por exemplo, ativa uma região chamada amígdala, e vai produzir alguns neurotransmissores que vão fazer com que esse paciente fique alerta o tempo todo. Então, olha só o problema. Esse paciente já tem uma apneia, já não oxigena bem o corpo inteiro, já desenvolveu transtornos emocionais, não dorme bem, ansioso, deprimido, estressado, e além disso, o cérebro dele não é organizado. Então, esse paciente ele entra num círculo vicioso de mais ansiedade, de mais qualidade de vida ruim, e aí o desfecho a gente já conhece, que são os pacientes com apneia não tratada de longa data, e eu já tive o desprazer de pegar o paciente nessa fase, são pacientes geralmente terminais do ponto de vista cardiovascular, insuficiência cardíaca, doença arterial nas coronárias, entupida, e arritmias, né, que a gente até esqueceu de falar, mas a apneia do sono, ela ama fazer arritmia, e quando a gente trata a apneia do sono, melhora a arritmia do paciente. Então, a gente pega isso em Holter, por exemplo. O Holter, quando começa a dar... Holter é um exame cardiológico que a gente fica monitorando o eletrocardiograma 24 horas e no período da noite. Então, ele fica ali monitorando. Então, quando a gente pega ali arritmias durante só o período noturno, principalmente, a gente suspeita de apneia. E o Biologics, ele tem ajudado nesse sentido, porque você consegue ver ali diferenças, apesar dele não fazer um eletro, ele vê a frequência cardíaca, ele é um sinalizador. Então, realmente, assim... Agora, tem pacientes também, Jennifer, que tudo bem, tem essa questão do trauma e tal, mas eu acho que assim, eu vejo uma grande maioria que tem um medo, porque às vezes assiste filmes, fica vendo o pessoal entubado, eles confundem aquilo lá com aquele aparelho entubado. Eu vou ficar entubado à noite, doutor? Então é um trabalho a se fazer, até também de orientação, né? De desmitificação, né, para ele compreender o que é o aparelho, como que ele vai usar, mas a gente consegue até, avaliando alguns pacientes que começam a gerar trauma do próprio CPAP, né, porque eu tentei usar e não deu certo, porque precisa do acompanhamento do fisioterapeuta muito junto, assim, porque tem que calibrar, né, tem que saber qual é a pressão, a pressão está muito grande ou está muito pequena. E a gente encontra os pacientes com essa dificuldade, que criaram um trauma, uma dificuldade com a própria tentativa do uso do aparelho, né? Por isso que precisa, não é simplesmente fui diagnosticado, o médico indicou, fui lá, comprei, estou usando. Eu preciso ter esse acompanhamento para ter tudo calibrado para você individualmente, né? E exatamente isso, né? Infelizmente, no nosso país, existe como comprar esse equipamento pela internet, né? E aí ele compra e recebe a caixa, use você mesmo. E aí a coisa fica um pouco mais complexa, porque a hora que ele chega para a gente, aí já teve trauma de tudo quanto é jeito, né? E tem mais um fator aí que a gente tem esquecido, mas que é muito relevante. Os pacientes que têm asma, DPOC, esse daí, eu juro para vocês, é os que eu tenho mais dificuldade de adaptação, de sensibilizar para usar máscara, e é esse que realmente precisa de suporte mesmo da parte de psicologia, porque ele já tem trauma, né? Ele tem uma história respiratória, né? Ele já tem dificuldade para respirar, né? E aí a gente fala assim, ó, você concorda comigo que tem coisa mais vital do que respirar? Não tem. Daí você vem e fala para mim assim, ó, eu chego lá e falo para ele assim, agora você vai precisar usar essa máscara para dormir. Dormir? Ana, peraí, é como se eu entrasse em coma todo dia e você ainda quer que eu confie em você, que não me conhece, e ele vai ter que entregar para mim a respiração. Então, assim, a minha conversa também é sempre assim, olha, o aparelho é realmente de uma boa marca,
esse equipamento ele funciona bem, a gente já fez teste nele antes. Então, tudo isso ajuda. Para vocês terem uma ideia, recentemente, na semana passada, nós tivemos um apagão em parte da cidade. A quantia de pessoas que me ligaram no dia seguinte para comprar uma bateria externa, um gerador, qualquer coisa que ela pudesse ter para usar o CPAP. Então, a gente tem duas populações. Uma que tem medo e a outra que adora usar CPAP, porque ela já acostumou e ela já viu que isso é fantástico para a vida dela. Então, é 8 a 80, né? E, ao mesmo tempo, é bacana, porque aí você consegue ver que tudo isso que a gente surte um efeito fantástico, né? Só que esse primeiro momento, que ele tem que acreditar em nós, na equipe, para fazer uma boa adaptação, não é fácil. Se a gente for se colocar no lugar deles, é difícil, né? Mas e aí, falando assim, né, da experiência clínica ali como médico, quando você recebe o paciente, né, e ele seguiu ali as orientações, ele comprou, fez adaptação, e ele te fala, doutor, minha vida mudou, porque o que eu escuto dos pacientes que estão sendo tratados não é outra frase a não ser a minha vida mudou. Em medicina, existem pouquíssimos tratamentos que mudam a vida do paciente, né? Pouquíssimos. Pouquíssimos mesmo, que geralmente a gente, por exemplo, paciente cardiológico, que você opera o coração do paciente, ele sempre vai ter uma sequela, às vezes uma dificuldade. Ou é crônico, ou né? É crônico, vai tratando. Né? Ou paciente que tem arritmia, muitas vezes esse paciente ele vai ficar controlado com remédio, mas ele, de vez em quando ele tem uma arritmia, né? Eu acho que, assim, uma das grandes invenções da medicina, na minha opinião, eu acho que, assim, tratar a apneia foi um grande avanço na medicina para o diagnóstico, a gente tem ainda muito a fazer, como cardiologista, como psicólogo, fisioterapeuta, isso ficava muito restrito o diagnóstico na mão, às vezes, do otorrino, do pneumo, mas na cardiologia, a gente no estado de São Paulo e no Brasil, a gente tem militado nessa questão de diagnóstico. Aqui, a gente faz parte da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, aqui do Vale do Paraíba, eu sou atual presidente dessa regional, e a gente sempre coloca uma aula sobre a apneia para os cardiologistas, para os médicos, né, estarem atentos ao diagnóstico e ao tratamento. Então, isso é muito importante. E ouvir essa frase, viu, Ana, olha, mudou a minha vida, eu escutei basicamente só do CPAP e de marca-passo, porque o marca-passo não tem... Eu puxando a sardinha para o meu lado, né, eu acho que o marca-passo foi uma invenção maravilhosa, né, porque o cara ia parar o coração e coloca ali o ritmo desse paciente. Então, eu acho que a gente tem que estar realmente trabalhando em transdisciplinaridade, né? A gente precisa estar junto, a gente está junto nessa, no diagnóstico, no tratamento. E esses pacientes que estão usando o CPAP, Ana, você consegue fazer um acompanhamento? Como é que é o acompanhamento? Ele tem que ir lá sempre fazer, ou você consegue fazer remoto? Porque a tecnologia, eu sei que você gosta de tecnologia, como a gente também gosta. Como é que é isso? Então, graças à tecnologia, né, quando eu comecei essa história, era horrível, porque o aparelho era grande, barulhento, máscara pesada, era terrível, mas a gente fazia o que podia. Hoje é pequeno, leve, ele tem já uma nuvem, então ele tem dentro do equipamento, existe já um chip, e esse chip, ele é fantástico. Por quê? Ele manda tudo para a nuvem, o paciente terminou de usar o aparelho, deixou ligado na energia, 20 minutos depois está tudo lá certinho para eu olhar. Aí eu consigo olhar e ver se o paciente teve apneia, se a máscara vazou, se esse paciente dormiu quantas horas. Então, assim, é gostoso de ver, porque daí eu fico sempre falando para eles assim, vamos aumentar meia hora de uso, tenta ir dormir meia hora antes, porque o horário de acordar a gente já tem. Daí é bacana isso, porque a gente consegue melhorar. Ou então, aqueles senhores, às vezes, que não conseguem mais, de repente, ajustar a máscara, e aí a gente vê o escape de ar importante. Olha, você não consegue vir aqui? Vem aqui para a gente dar uma olhada.
e aí, ou a umidificação, está secando muita boca, deixa eu ver como que tá. Eu consigo fazer hoje, remotamente, o ajuste do equipamento. Para a gente que está na região do Vale do Paraíba também é fantástico, porque a gente tem muita gente no litoral, Taubaté, Caçapava, então eu consigo fazer remotamente. Mas isso é uma tecnologia que a gente tem hoje que é avançada. Os que eu não tenho, o que eu faço? Eu peço para ele voltar, a primeira semana ele volta, depois de 7 dias ele volta, depois de 15 dias, depois de um mês, depois a cada 2 meses. Então, se tiver tudo bem, ele vai seguir esse cronograma. Por quê? Às vezes, esse cliente, ele tem dificuldade e ele não volta, daí ele abandona o tratamento. Primeiro, o início do tratamento é importantíssimo. E o que a gente faz? Eu cobro um pouco mais do equipamento para que ele tenha esse acompanhamento. Porque se ele tiver que me pagar, muitas vezes ele não volta. Então, aí, já é combinado na hora que ele vai adquirir o equipamento, que ele vai ter esse acompanhamento para o resto da vida. Então, vai vir e a gente vai fazer essa leitura, vai verificar como está a sua máscara, vai ver se precisa aumentar o número de horas, e isso melhora a adesão também. Eu acho que isso é uma outra coisa bacana que faz com que a gente tenha esse cliente como nosso amigo, né? Porque personalizar o atendimento, né? Porque senão eu seria só mais uma técnica, né? E o equipamento faria a parte dele e eu só ia vender, não quero ser vendedora. Sim. Então, o CPAP ele é um instrumento do tratamento, né? É isso que é importante o paciente saber. E uma coisa que eu queria falar né, nós falamos sobre as modalidades de tratamento, e uma que a gente não pode deixar de falar, e a gente, cardiologista, fala toda hora, é a atividade física, né? Então, a atividade física é um grande aliado, mesmo para os pacientes que utilizam CPAP, ou aqueles pacientes, às vezes, com apneia leve, que vão usar o aparelho intraoral. Então, tem vários estudos mostrando que, principalmente nesses pacientes de apneia leve, no máximo moderada, a atividade física com perda de peso e perda da cintura abdominal e do pescoço pode fazer com que melhore a apneia, né? Então, não é claro para você deixar de usar o CPAP se tem a indicação, mas nunca esquecer que mesmo os pacientes com apneia grave e que estão em utilização de CPAP, quando começa a fazer atividade física e perder peso, melhora o controle, melhora os índices todos que a gente analisa no sangue, melhora a pressão arterial também. E parte emocional. Isso, a parte emocional, é claro, faz parte, a parte nutricional. Então, é claro, como vocês, né, nós temos falado, e acho que a nossa filosofia de trabalho é a gente olhar o paciente como um todo, e como a Ana falou, de uma maneira personalizada. A gente sabe que no nosso país existe uma grande dificuldade, é um país pobre, né? Então, nós estamos falando de uma quantidade, talvez pequena, de pacientes que têm a possibilidade de encontrar um profissional que pense no diagnóstico, que indique uma avaliação diagnóstica, que indique o tratamento e que esse paciente tem condição de ir lá e comprar ou alugar o aparelho. Então, assim, a gente sabe que esse é um desafio, o CPAP ele continua sendo o padrão ouro, mas para quem não tem de jeito nenhum condição, você começar a botar um tênis no pé, né, e andar, caminhar e fazer uma atividade física, você já vai estar começando o seu tratamento, né? Então, não pode esquecer disso. Isso aí, eu queria agradecer a Ana pelo nosso papo de hoje, eu acho que foi muito rico. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode escrever aqui embaixo para a gente, que a gente vai ter o maior prazer em responder para vocês. E a gente vai deixar o contato da Ana também. E isso é a primeira primeiro de muitas dos nossos papos, viu, Ana? A gente vai conversar bastante, porque o tema é muito longo, né? E gostaria muito de te agradecer pelo seu tempo, né? Pelo fato de você estar sempre disponível também para poder auxiliar os nossos pacientes. E é um prazer ter você como parceira nossa. Obrigada. É sempre um prazer estar com vocês, né? E como eu disse no início,
A nossa parceria sempre foi fantástica, sempre deu muito certo. Eu acho que é realmente pela filosofia que a gente tem, de ajuda mesmo, né? E eu só queria complementar uma coisa: para os pacientes que às vezes não têm condições, a gente tem um CEPAP solidário. E aí, esses pacientes, não é sempre que eu tenho. O que que é? Uma iniciativa entre os pacientes que hoje estão comigo há muito tempo, eles vão trocar o equipamento. Quando eles trocam o equipamento, eles deixam o antigo, aí a gente faz uma manutenção. Essa manutenção, ela também tem uma parte solidária e uma parte que a Sonofísio custeia. E a máscara, ela é doada por alguns empresários que a gente tem como que eles são, eu falo, são os anjos invisíveis. Eles nos ajudam e aí eles pagam a máscara para o cliente. E aí a gente consegue fazer a adaptação e eles vêm também do mesmo jeito, do tratamento e acompanhamento igual a todos. Então, é muito legal, porque já teve vários casos que o paciente ele recebeu o aparelho e depois de um tempo ele conseguiu comprar o dele e ele trouxe de volta o que a gente tinha doado. E aí ele falava assim, ele foi bem bonito, assim, ele falou para a gente assim, olha, eu preciso passar adiante, porque foi muito bom para mim. Realmente, ele fez com que eu vivesse de novo. E é isso, né? Então, o sono, ele é o reator da vida. Se a gente não cuidar dele, nós vamos ter vários outros problemas, e a gente também pode ficar depressivo, que é coisa mais triste do que a gente se fechar dentro do nosso próprio corpo. Não tem, né? Então, se a gente puder passar adiante, e aí fica também o convite, quem quiser fazer parte desse CEPAP Solidário, eu tenho certeza que vocês vão gostar da iniciativa e dá super certo, e a gente consegue fazer de uma maneira que também não seja muito caro para ninguém, né? É dividido entre todos e funciona. Legal. Muito bom. Olha, papo fantástico e nós só temos a agradecer. Pessoal, um grande abraço para vocês. Se tiverem dúvidas, coloca aí embaixo, a gente vai responder, eu, Jennifer, doutora Ana, e foi muito bom ter vocês com a gente. Um abraço. Tchau. Tchau.